Olha só, cercado das vibrações do espírito libertador e democrático de Rui Barbosa, o pré-lançamento nacional do documentário A Voz de Rui está previsto para agora, segunda-feira, vai ser às 7 horas da noite, no Cine Glauber Rocha, em Salvador. O evento encerra a celebração do marco histórico de 100 anos da morte de Rui Barbosa, ele um dos mais notáveis brasileiros de todos os tempos. Os diretores do documentário, Fernanda Miranda e Pedro Sprenger, estão conosco e é com eles que a gente conversa agora. Inicialmente, bom dia, Fernanda, seja bem-vinda, tudo bom? Bom dia, Jefferson, bom dia, ouvintes. E o nosso bom dia também para o Pedro Sprenger. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Ernesto. Bom dia para os ouvintes. Eu fico imaginando aqui o desafio que vocês tiveram pela frente para abordar a trajetória de Rui Barbosa, uma pessoa que teve uma vida multifacetada, não é verdade? Desde a sua atuação como jornalista até a presença dele na política, no cenário internacional. Como é que vocês escolheram abordar essa trajetória tão rica de uma forma, digamos, equilibrada nesse documentário? Deixa eu iniciar a nossa conversa com você, Fernanda. Bom, foi um desafio, né? Rui Barbosa nasce em 1849 e falece em 1923, e nessa trajetória teve uma produção muito profícua em vários campos do conhecimento, né? Então a gente, no documentário, tentou abordar a maior parte da trajetória do Rui, focando na atualidade, né? O que dessa produção, desse pensamento, a gente consegue ver ainda hoje na nossa sociedade e na nossa política, no jornalismo. Sim. Pois é, apesar de já 100 anos da morte de Rui Barbosa, ele é muito atual, pelo menos eu vejo, não é, muitos especialistas em Rui afirmarem que ele é muito atual, que ele é muito reconhecido também por suas ideias libertárias, democráticas. Como é que esse filme destaca, digamos, os aspectos desse pensamento de Rui Barbosa e qual a relevância desses princípios nos dias de hoje para você, Pedro? Bom, o Rui Barbosa ele foi um dos pensadores, né, um dos arquitetos de algumas das instituições mais importantes, né, do Estado brasileiro, que estão até aí, né? Por exemplo, o Supremo Tribunal, o STF, foi concebido lá em 1891, né? Muito através de uma ideia de ideias de Rui Barbosa, que estudava, né, as instituições norte-americanas, inglesas, até argentinas. Então, o habeas corpus é um outro exemplo, né, que foi instituído aqui por obra do Rui. Então, muitas das coisas que o Rui pensou e implementou lá há mais de 100 anos atrás estão aí, até hoje, né? São fundamentais até hoje. Pedro Ernesto aqui. Bom, primeiro preciso assumir uma certa suspeição, Jefferson, para os nossos ouvintes, porque também estou envolvido até o pescoço aí nesse enredo de Rui, né? A gente sabe. Agora, eu queria perguntar mesmo, porque fiquei com essa curiosidade. Ernesto foi um dos entrevistados, não é? Durante o documentário, tem lá o depoimento dele a respeito do Rui Barbosa. Por isso, enrolado até o pescoço aí com esse documentário. Isso aqui, o presidente da Associação Baiana de Imprensa foi quem deu o pontapé inicial, aí as produtoras, a DPE e a Giros Filmes abraçaram o projeto e realizaram com muita competência. Mas, Juliana, Pedro, eu queria saber, porque, assim, o que vocês falaram, em linhas gerais, estava delineado já na primeira versão do roteiro, que depois, claro, foi se adaptando à realidade da produção. Mas aí no meio do caminho teve o 8 de janeiro, e quando vocês e o Belisário França conceberam o roteiro, foi muito antes do 8 de janeiro, ninguém podia supor que ia acontecer aquilo ali, né? Então eu pergunto para vocês, é um documentário sobre um personagem histórico morto há mais de 100 anos, etc.
Como é que, de repente, um acontecimento do presente entra assim na narrativa e se estabelece uma relação que quem estuda Rui Barbosa sabe o porquê dessa relação e da atualidade, né? Como você estava falando, Pedro. Mas como é que vocês conseguiram? Porque é um pouco de jornalismo aí também, né? De atualidade, no sentido da atualidade, né? Sim. Pode falar. Quer falar, Fernanda? A gente se complementa, mas foi inevitável, né? A gente esteve em Brasília entrevistando algumas pessoas no STF, o Carlos Henrique Cardim, Carlos Aires Brito, a Manuelita, que enfim, que apresentou ali para gente o museu que foi construído após o 8 de janeiro. Então, diante desses acontecimentos, a gente discutindo a montagem do filme, foi inevitável a gente trazer os atos antidemocráticos para a narrativa do filme, principalmente porque o nosso propósito sempre foi trazer a atualidade do pensamento do Rui até os dias de hoje. Então, o 8 de janeiro teve que entrar, né, na narrativa do filme. Acho que sempre que tem uma ameaça à democracia, né, o Rui se torna atual, né, se faz atual. Então, a gente sabe, né, da importância do Rui, né, como eu estava falando, né, pro STF. Você chega lá no STF, a primeira coisa que você vê é uma frase do Rui enorme na parede, o busto do Rui que foi jogado no chão, né, durante os atos terroristas do 8 de janeiro. Então, né, tudo isso fez, né, deu muita atualidade para o filme, né? O filme ficou mais atual com isso. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês e confessar que eu tive que assumir esse desafio quando assumi a presidência da ABI, mas eu me confesso que até então, eu devo confessar que eu era um quase completo ignorante sobre Rui Barbosa. Rui é um nome muito conhecido, assim, mas muito superficialmente, não é, Juliana? Fernanda. Perdão, Fernanda e Pedro. São quase 400 logradouros públicos com o nome de Rui Barbosa, tem 2 municípios com o nome de Rui, um aqui na Bahia, outro no Rio Grande do Norte, tem muito fórum aí pelo Brasil todo com o nome de Rui. Mas quando a gente começa a ler e se inteirar um pouco do que foi esse cara, não esgota, né? Quem estuda Rui Barbosa há décadas ainda não conseguiu desvendar tudo. Vocês, como é que foi na hora de fazer as entrevistas com figuras que têm tanto a dizer? Acho que entre todos os entrevistados eu que tenho menos a falar sobre Rui, perto das figuras que vocês entrevistaram, e esses sofrimentos na hora de editar, né? De dar a forma final para o filme é terrível, né? É um desafio, né? O tempo inteiro fazendo escolhas. Algumas coisas ficaram fora do filme, infelizmente. A gente contou com uma ajuda preciosa, uma colaboração preciosa do Nelson Cadena, que é conhecedor de Rui. Ele estava o tempo inteiro junto com a gente, muito solícito e gentil. A gente precisou mergulhar, né, num espaço-tempo curto, porque, enfim, é muito texto, é muita coisa, mas tem um livro precioso que ajudou muito a nossa pesquisa, que foi A Vida e a Obra de Rui Barbosa, que é do Luiz Viana Filho, e também o apoio gentilíssimo e presente da Fundação Casa de Rui Barbosa do Rio de Janeiro, que preserva a memória de Rui. Eles têm todos os arquivos digitalizados, a Casa Museu, ela recebe visitas diárias, então as pessoas que a gente entrevistou da Casa de Rui Barbosa, no Rio de Janeiro, Fundação Casa de Rui Barbosa, colaboraram bastante para essa imersão. A gente está conversando aqui com os diretores do documentário A Voz de Rui, que vai ter pré-lançamento na segunda-feira agora no Cine Glauber Rocha. Para convidados, vai ser às 7 horas da noite, portanto, dia 4 de março, a Fernanda Miranda e Pedro Spreger. Fernanda, você destacou que um dos objetivos do documentário é trazer para a atualidade o pensamento de Rui Barbosa. E aqui eu fico imaginando, até para os nossos ouvintes que não são tão inteirados em relação à obra de Rui Barbosa, o Ernesto estava há pouco dizendo, né, que até então era um ignorante em relação à figura de Rui Barbosa. Imagino que muita gente também. E hoje, levando em conta esses desafios
enfrentados pela democracia, pela liberdade. De que forma, digamos, a pertinência das ideias de Rui Barbosa, o documentário destaca para as discussões contemporâneas? Bom, liberdade de imprensa, igualdade entre os gêneros, como o Pedro falou, o Rui Barbosa foi um dos arquitetos do Estado brasileiro como ele é hoje. Enfim, são muitas camadas do pensamento de Rui que ainda permanecem vivas e atuais. Agora, uma coisa que o filme traz, e também foi uma das provocações que a gente fez para vocês nas primeiras conversas sobre a ideia de fazer um filme, era trazer o lado de Rui jornalista, né? O que é que vocês viram disso? Quer dizer, o Rui é sempre mais identificado com o mundo jurídico, com a diplomacia, por conta da participação dele na Conferência de Haia em 1907. Mas e o Rui jornalista? O filme revela esse lado de Rui? Acho que sim. Acho que o filme fala bastante desse lado jornalista, né? O Rui era advogado, jornalista, depois foi diplomata, né? Político. Mas esse lado jornalístico dele sempre foi muito importante, né? Desde o início, ele ainda estudante, a atuação dele no jornal Radical Paulistano, jornal importante na campanha abolicionista no Brasil, né? Junto com Luiz Gama, junto com Castro Alves. Então, o Rui foi, como diz um dos nossos entrevistados, o professor José Almino, o Rui foi um combatente na imprensa, né? Acima de tudo, ele foi um combatente pelas ideias dele, pelas ideias liberais e as causas que ele encampou, como o próprio abolicionismo, o federalismo, depois, né, toda uma campanha que ele fez contra, né, a monarquia, ali no final da monarquia. Então, assim, é impossível falar de Rui sem falar muito sobre, né, o jornalismo, né? Agora, tem uma pergunta inevitável aqui, que já apareceu, inclusive, aqui no nosso chat. O nosso ouvinte aqui, Zique Rapeiro, está fazendo uma provocação e eu vou repassar aqui para vocês, que é um assunto controverso e que sensibiliza principalmente os ativistas dos movimentos negros, de uma forma geral, que foi uma decisão de Rui quando ministro, logo no primeiro governo republicano, de mandar queimar os papéis da escravidão. Claro que a ordem não foi integralmente cumprida, não faço ideia de que volume de documentos foi queimado, mas o filme trata também disso, porque há sempre uma tendência de endeusar, de transformar o Rui Barbosa numa figura quase que sobre-humana. Mas ele também cometeu erros, né? Isso é tratado também no filme? Sim, Ernesto, isso a gente entrevistou, foi uma entrevista maravilhosa com a historiadora Vlamira Albuquerque. A gente aborda que é uma intelectual negra muito ativa, né? Muito produtiva nessa... Isso, foi maravilhosa a entrevista, ela esclarece esse fato e ressalta que foi uma escolha política, porque, como declarou Rui, ele não queria que os senhores donos de escravizados recebessem indenização, queimar os arquivos, e ela ressalta que isso não seria capaz de apagar a memória dos escravizados, porque outros documentos ainda permaneceram e permanecem até hoje, né? A gente pesquisou os documentos na Biblioteca Nacional, tem muitos registros de escravizados ainda permanecem ali arquivados no Arquivo Nacional, na Biblioteca Nacional, mesmo na casa de Rui Barbosa. Fernanda e Pedro, para a gente encerrar, eu estou vendo aqui que tem o pré-lançamento marcado para segunda-feira, mas depois de ser exibido em circuito comercial, também em plataformas digitais, o documentário vai ser levado para escolas e universidades para servir como ferramenta educativa. Como é que vocês esperam impactar essas novas gerações com a história, com as ideias de Rui Barbosa? Para você, Pedro. Eu acho que é fundamental, né, conhecer mais sobre o Rui Barbosa, que é um nome tão famoso, né, mas a história em si de Rui, ela caiu um pouco no esquecimento, né? Então, trazer de volta, né, a história, as ideias do Rui, que são tão atuais e tocam em temas que a gente está discutindo até hoje, né?
alguns até infelizmente, né, como a gente viu no domingo aí nas últimas manifestações, né, Rui é extremamente atual, então é fundamental trazer a história dele de volta, falar sobre ele, né, que os jovens conheçam toda a história de Rui, toda a importância dele, toda a atualidade do pensamento dele. Maravilha, tenho a certeza que estamos curiosos na segunda-feira. Portanto, a primeira exibição do filme A Voz de Rui vai ser no Cine Glauber Rocha, às 19h. É o pré-lançamento, depois deve ocupar outras salas de exibição. E parabéns, muito sucesso para vocês, Fernanda Miranda e Pedro Spreger, diretores desse documentário A Voz de Rui. Muito obrigado pela disponibilidade de vocês, tá bom? Até uma próxima, bom dia. Obrigada, Jefferson. Obrigada, Ernesto. Bom dia. Ernesto quer falar mais uma coisinha Só aqui. Acrescentando, Jefferson, na segunda-feira vão estar lá Fernando, Pedro, Belisário, que também é o diretor-geral do filme, Maurício, os dois Maurícios, né, o Xavier e o Magalhães, são os produtores, o Nelson Cadena, que orientou a pesquisa, como a Fernanda falou, mas vários dos entrevistados. Eu, por acaso, tenho que estar lá, claro. Mas está aqui entre nós desde o dia 26, uma figuraça, que é o professor Carlos Henrique Cardinho, embaixador aposentado, embaixador de carreira, vice-presidente do Instituto Geográfico Histórico lá do Distrito Federal. Ele é autor de um livro que ajudou muito também a produção, que se chama A Raiz das Coisas, que é um livro precioso para mostrar a contundência da ação de Rui Barbosa e também outro aspecto atual, né, Pedro e Fernanda? Está se discutindo muito a utilidade, ou na verdade a inutilidade do Conselho de Segurança da ONU, né, que foi um arranjo que fizeram depois de Rui ter conseguido destruir o plano das grandes potências já no comecinho do século XX, né? O Conselho de Segurança foi coisa já na metade do século. Isso se discute, está é absolutamente atual, é mais um dos aspectos atuais aí da vida de Rui. Bom, todas as pessoas vão estar lá para a gente conversar bastante a partir das 19h no Cine Glauber Rocha. Esse papo todo atiçou e está atiçando mais ainda a curiosidade para assistir ao filme. A ideia é essa. Fernanda, mais uma vez, Pedro também, muito obrigado. Abraço para vocês, até uma próxima. Um abraço. 8h50 agora.